Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Geração Adoradores. Meu nome é Luciano Rodrigues e é uma honra para mim saber que você está assistindo ao meu primeiro vídeo. Antes de iniciarmos a mensagem que tem por título Porque Eu, preparado com muito carinho e com dedicação e com a direção de Deus, eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito no canal que se inscreva. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e assim que forem lançados você será um dos primeiros a saber. Curta e compartilhe, dessa forma você estará ajudando o nosso trabalho a crescer ainda mais e enviando essa mensagem para outras pessoas. Ela chegará ainda mais longe e alcançarão mais vidas para o reino do nosso Deus. Vamos para o vídeo? Antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus, que é muito importante, claro, eu gostaria de compartilhar uma experiência com você que tem tudo a ver com a mensagem de hoje, talvez tenha acontecido contigo também. Em uma certa noite estava eu em minha casa, já deitado para dormir e senti uma angústia tão grande no coração. Então ajoelhei-me e de joelhos comecei a chorar e a orar e a pedir a Deus que me abrisse a mente, os olhos espirituais e me revelasse os segredos dos céus. Então abri a minha Bíblia e Deus falou profundamente comigo no livro de João, capítulo 2, e ali eu comecei a leitura. O texto ele fala do primeiro milagre realizado por Jesus Cristo em Caná da Galileia, transformando a água em vinho em um casamento onde ele foi convidado. Após a festa, Jesus desce com sua mãe, seus irmãos e os discípulos para Jerusalém e encontra cambistas negociando e mercadores vendendo animais dentro do templo, o que o deixa furioso. Ele os coloca para fora do templo e diz que a casa de Deus, ou seja, a casa de meu Pai, não poderia ser profanada daquela forma. E uma frase no final desse texto me chamou muito a atenção. Vocês podem acompanhar comigo, por gentileza? Abram suas Bíblias no livro de João, capítulo 2, versículo 23 ao 25, que diz assim: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Muito forte, não é? Muito forte. E eu fiquei impressionado com essa leitura, porque Deus ele já sabia como era o homem e o que havia no homem. Deus sabe das nossas impurezas e mesmo assim nos amou e nos ama incondicionalmente. As circunstâncias mudam a todo momento, tudo à nossa volta muda, mas Ele continua o mesmo. Jesus sabia dos nossos pecados e nos retribuiu com a sua própria vida. Tudo isso para nos salvar. Não pediu nada em troca, apenas nos orientou a amarmos uns aos outros e nos advertiu a amar a Deus sobre todas as coisas. E outros mandamentos como prova da sua importância com a vida humana. Ele sabe das nossas fraquezas e mesmo assim tem compaixão de cada um de nós. É difícil reconhecer, mas não merecemos o seu amor, o seu perdão, a sua compaixão. O ser humano muitas das vezes é soberbo, autoritário, insensível, imaturo e não sabe perdoar. Muitas das vezes eu choro porque fico constrangido com tamanha humildade que Cristo nos revela o seu poder. Prova disso, o apóstolo Paulo revela em uma das suas cartas à Igreja de Deus que está em Corinto. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, que diz assim: Em verdade que não convém gloriar-me mais, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois, se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que eu não me exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que estou forte. Amados amigos, queridos irmãos, nós, seres humanos, estamos sedentos da palavra de Deus, palavra genuína, palavra de salvação. Eu li um texto, e esse texto mexeu muito comigo, que diz assim: o homem, ele não morre para aquilo que acredita. Imagine-se olhando para um vasto mar diante de você, e você se abaixa, põe a mão na água e traz a água até a você. Imediatamente essa água começa a escorrer entre os seus dedos até a sua mão estar vazia. Essa água é a vida do homem, do nascimento à morte. Ela sempre está escorrendo por nossas mãos, até se ir, junto com tudo a que você está preso a esse mundo. Porém, o reino que eu falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. O homem vive por aquele punhado de água, a qual escorre pelos dedos, mas aqueles que seguem a Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Só existe um momento. Não sou eu, é Cristo que olha para você e estilhaça todas as suas defesas. Nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus e se sentirá completamente amado. Eu vou orar para que esse momento chegue até a você. Eu sei em quem eu tenho crido e estou certo da alegria para onde vou. Viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Se alguém ama o mundo, então o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, as tentações da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Não sou eu quem vos falo, é Ele. Eu sou apenas um instrumento. Paulo de Tarso. Queridos, eu não tenho dúvidas de que Deus escolheu esse momento para falar contigo. Assim como falou comigo e me deixou completamente sem palavras, eu só chorava. E em uma das minhas pesquisas sobre transformação que Deus faz na vida de um homem, me deparei com um texto. Herbert George Wells, conhecido como H.G. Wells, Londres, Inglaterra, 1866 a 1946. Foi um escritor britânico do século XX, um escritor visionário que chegou a discutir em suas obras questões que ainda hoje são atuais, tais como a ameaça da guerra nuclear, o advento do Estado Mundial e a ética na manipulação dos animais. Porém, o mundo sempre se lembrará de H.G. Wells como um ficcionista brilhante, autor de vários romances famosos que ainda hoje tem uma legião de fãs. Histórias como A Ilha do Dr. Monroe, A Guerra dos Mundos, O Homem Invisível, A Máquina do Tempo e muitos outros. Porém, H.G. Wells não acreditava em Jesus. Ele dizia que
tudo não passava de invenção dos apóstolos e da igreja, e que o tal Jesus nunca existira. Daí, com o objetivo de provar sua tese, H.G. Wells passou a ler, a estudar a fundo as escrituras, os escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, em busca de falha no enredo. Assim, provar e convencer a todos de que Jesus era uma lenda, uma ficção. E durante meses, H.G. Wells examinou com um olhar crítico todos os textos dos 4 evangelhos. Quando enfim terminou a sua tese, o seu trabalho, H.G. Wells estava de joelhos, em prantos, com os cotovelos apoiados em sua escrivaninha, arrependido dos seus pecados, pedindo perdão a Deus e entregando sua vida para Jesus. Aquele intelectual antes ateu que converteu-se de modo genuíno a partir de uma experiência íntima, pessoal com Cristo, tempos depois escreveu uma singela frase, uma pérola sobre a vida da pessoa mais intrigante e influente que já viveu neste mundo, que diz o seguinte: os 4 evangelistas, todos eles dão-nos um retrato de uma personalidade muito bem definida, obrigando-nos a dizer: este homem existiu, isso não pode ser inventado. H.G. Wells. Queridos, amar a Deus não é uma escolha, é um privilégio. Entregar-se e fazer parte da vida de Jesus é uma dádiva que ele nos concedeu. Assim como ele escolheu 12, 70 e tantos outros discípulos, cabe a nós, cabe a você questionar: por que eu? Deus, muito obrigado por estarmos diante da tua presença, exaltando e bendizendo o teu santo nome. Com humildade, ó Deus querido, eu te entrego a minha vida e entrego a cada um que está vendo esse vídeo ou ouvindo esta mensagem. Deus, não somos merecedores da sua misericórdia, do seu amor, mas que essa palavra, assim como aconteceu com a mulher samaritana, transforma em nós, ó Deus querido, e coloque em nós rios de águas vivas, que nós possamos, ó Deus querido, te adorar de forma genuína, que possamos entregar nossa vida todos os dias e que naquele grande dia, ó Deus querido, possamos cear contigo, possamos, ó Deus querido, compartilhar contigo, ó Deus querido, de uma experiência incontestável, porque a tua palavra diz: nem olhos vidos, nem jamais ouvidos ouviram o que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.